Muito bem, vamos então efetivamente iniciar o primeiro painel, que é sobre o IASB comenta temas relevantes, combinações de negócios, covenants, supplier finance arrangements e o IFRS 9, classificação e mensuração. Convido então como palestrante Tadeu Sendon Ferreira, board member do IASB, e para moderar esse painel, Rogério Mota, coordenador de Relações Internacionais do CPC e diretor técnico do Ibracon Nacional. Eu queria lembrar que nós vamos ter enquetes e eu passo então a palavra ao Rogério, já agradecendo as suas participações. Olá, bom dia Haroldo, bom dia Tadeu. É um prazer estar com vocês aqui por mais um ano, neste 19º Seminário Internacional do CPC, com a presença do Tadeu, que vai nos trazer aqui atualizações bastante relevantes. Eu digo relevantes no sentido de que, dos 4 temas que nós vamos debater aqui hoje, todos eles são aplicáveis a grande parte das empresas, né? A gente vai falar o Tadeu vai trazer sobre como está o processo, a discussão, como está em andamento dentro do processo de elaboração de normas do IASB, a discussão sobre combinação de negócios. Atualmente existe uma discussão sobre divulgação e relacionada a impairment. Ele vai falar um pouco sobre a questão aí de testes de impairment, se muda o modelo, não muda e o que mais, relacionado também à reintrodução, eventualmente, do goodwill, ou seja, da amortização do ágio, que é um tema que já existia uns 20 anos atrás e voltou, né, quando já existia no velho Brazilian GAAP, mas com a introdução dos IFRS nós deixamos de ter amortização. Classificação de passivos não financeiros com covenants, as dívidas, que também isso é muito comum aqui no Brasil, empresas terem seus empréstimos com instituições ou debêntures que possuem aquelas condições que podem gerar aí uma aceleração da dívida por conta de não cumprimento de certas condições previstas em contrato. Nós vamos também falar um pouco sobre risco sacado, que é um outro tema que tem uma transação também bastante comum no Brasil, foi até objeto de ofício da CVM, ofício de circular, para esclarecer a visão da CVM sobre o tema, e por último ele vai falar sobre o pós-implementation review do IFRS 9, onde também ele vai falar sobre aspectos específicos sobre classificação e mensuração. Bom, Tadeu dispensa um pouco a apresentação, já é um grande conhecido nosso, board member do IASB, e tem participado de todo esse processo lá desde 2019, né, Tadeu? Bom, eu passo a palavra agora para o Tadeu, posso passar a palavra para o Tadeu, pode continuar, por favor, com a apresentação. Obrigado, Rogério. Se puder colocar os slides aí, por favor. Bom dia a todos, obrigado, Haroldo, também. Estendo aí minhas homenagens às pessoas mencionadas. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, ter a oportunidade de falar um pouco sobre os projetos aqui do IASB, com o Haroldo, a organização do evento, com o Rogério. A gente selecionou alguns temas para a gente abordar hoje, né, ao invés de falar de vários temas ao mesmo tempo, e aí só dar um pouquinho, um slide para cada um, a gente focou nesses 4 temas aí que a gente acha que são importantes. Os outros projetos também são importantes, mas é para a gente conseguir ter um foco maior nessa apresentação. Então, se puder passar o próximo slide, por favor. Aí, obrigado. Na agenda, quais são esses tópicos que o Rogério já citou aí? O projeto de combinação de negócios, na verdade, ele tinha o nome de goodwill e impairment, está tudo relacionado com a questão de combinação de negócios. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a alteração aí do IAS 1, que o Rogério também citou, né, classificação de dívida de longo prazo, quando tem cláusulas de covenants que pode acelerar a exigência. Depois falo sobre o projeto de risco sacado, mas o termo mais expandido é Supplier Finance Arrangements, que a gente sabe que pode tomar várias formas aí. E no Brasil, também tem alguns temas interessantes de IFRS 9, o
Rodrigo, que faz parte do ASAF, ele teve até a oportunidade de fazer uma apresentação para falar um pouco da implementação do IFRS 9 do Brasil, e agora a gente está no processo de post-implementation, de pós-implementação, uma revisão da norma, né? Próximo slide, por favor. Pode passar mais um, por favor. Aí. Eu vou começar falando, então, desse projeto de combinação de negócios. De novo, o Rogério citou, né? O objetivo é melhorar as informações que as empresas fornecem sobre combinações de negócio. Como eu disse, o nome do projeto, às vezes vocês vão pesquisando, vocês vão achar na Goodwill e Impairment, porque são os dois temas mais importantes dentro da combinação de negócio. O Goodwill basicamente busca que a administração explique por que ela pagou esse valor a mais, uma vez que você identificou o valor justo dos ativos e passivos, né? E aí sobra esse Goodwill, e aí o objetivo é justamente explicar o que está por trás desse Goodwill. E o tema de Impairment é porque o Impairment nada mais é do que a contabilização subsequente do Goodwill, porque o Goodwill hoje, a mensuração subsequente dele é simplesmente o valor original, e aí todo ano é feito o teste de Impairment. E justamente que ele precisa ser testado anualmente, são feitas algumas divulgações para esse teste, onde você tem algumas premissas que foram utilizadas, e se você perguntar para os usuários, eles vão dizer, os usuários aqui, desculpa de vez em quando usar esse termo usuário, nós estamos falando aqui de investidor, basicamente, que traduz aqui user, a gente entende investidor, né? Mas quando a gente traduz usuário, especialmente no português, parece que eu estou falando de mais gente, mas o ponto principal aqui, o principal usuário aqui que eu estou me referindo são os investidores. E segundo eles, essas premissas que são divulgadas ajudam a dar um pouco da ideia indiretamente sobre a performance subsequente do negócio adquirido, né? E esses estudos preliminares que a gente fez sobre o IFRS 3 era justamente para tentar melhorar a qualidade da informação, como é que a gente poderia fazer isso, adicionando ou melhorando as divulgações, ou mexendo na forma como o ágio é subsequentemente contabilizado, e aí é o tema do somente impairment ou amortização, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas de qualquer forma o objetivo primário é explicar melhor a combinação de negócio nas demonstrações financeiras. Tudo isso que a gente está discutindo que se resume a ter uma melhor explicação sobre a combinação de negócio na demonstração financeira, inclusive nos anos subsequentes. Hoje a gente tem bastante coisa no ano de aquisição, mas fica um pouco a desejar, vamos chamar assim, com relação à performance subsequente do negócio adquirido. Esse projeto ele foi iniciado em resposta a um Post-Implementation Review, né, uma revisão pós-implementação da norma sobre combinações de negócio, IFRS 3, e, portanto, está focado nas áreas que, nesse PIR, foram identificadas como prioridade nesse processo. A gente publicou um discussion paper em março de 2020. Pode passar mais um slide, por favor. Aí. A gente tem um timeline aí, né? Com base no feedback que a gente recebeu desse discussion paper, em 2021, a gente identificou duas áreas, confirmou, né? Prioritárias para avaliar, porque na verdade tem outros temas aí, mas prioritárias para avaliar. Um deles é a divulgação e a outra é a questão de explorar a reintrodução da amortização do ágio. Nesse mês, mais precisamente na próxima semana, para falar a verdade, na terça-feira, a gente vai decidir um pouco mais sobre a direção do projeto, especificamente nessa parte de divulgações, especialmente se a gente segue em frente com as nossas opiniões preliminares que foram divulgadas no discussion paper, mas com alguns ajustes, especialmente decorrentes de feedback recebido dos preparadores. Eu vou falar um pouco sobre essas preocupações dos preparadores mais para frente. E em novembro ou dezembro, provavelmente dezembro, o staff vai vir com um paper para nos ajudar a decidir sobre a contabilização posterior do Goodwill, se a gente mantém o modelo de somente impairment, né, impairment only, ou se explora a reintrodução da amortização desse Goodwill. Próximo slide, por favor. Então, começar primeiro pela questão das divulgações. Eu peço desculpas, eu devia ter colocado as decisões preliminares de divulgações, né? Para começar sobre a proposta para melhorar
essas divulgações. O feedback sobre essas propostas ele foi misto. Segundo os investidores, eles reforçam a tese de que essas informações são necessárias, mas, por outro lado, quando a gente vê o feedback dos preparadores, eles têm várias preocupações sobre a divulgação dessas informações das demonstrações financeiras, algumas relacionadas a custo, mas a preocupação maior é com relação a informações que possam ser consideradas comercialmente sensíveis, né? Tem outros temas, por exemplo, algumas informações podem, em algumas jurisdições, gerar algum litígio, porque ela pode ter uma característica de forward-looking, e aí não pode colocar na demonstração financeira. Tem uma série de discussões, mas se a gente puder resumir, a principal preocupação aí dos preparadores é sobre a questão da sensibilidade de algumas do ponto de vista comercial de algumas informações. E aí, como eu falei antes aí, a gente está tentando calibrar a proposta para tentar equilibrar a necessidade dos investidores e essas preocupações dos preparadores, né? E duas das principais maneiras que a gente pode fazer isso, a gente vai discutir na próxima semana, é exigir que essas informações sejam feitas apenas para um subconjunto de combinação de negócios, não para toda combinação de negócios, mas aí vamos chamar assim as mais relevantes, e aí reduzir um pouco o volume de informação que seria a empresa teria que divulgar, e aí também incluir uma isenção de divulgação de algumas informações em circunstâncias específicas. Parece simples, né? Mas na hora que você vai colocar isso no papel, é difícil a gente conseguir chegar num denominador comum. Então, eu espero, pelo menos na terça-feira, a gente consiga avançar nesse tema. Próximo slide, por favor. De novo aí, pedir desculpa aí. Visão preliminar, goodwill, né? Falando da contabilização subsequente do goodwill. A visão preliminar do IASB era por manter o modelo atual, que é só de teste por impairment, né? Portanto, sem amortização, mas essa posição preliminar, inclusive ela é anterior à minha vinda aqui para o board já mudou muito em relação à composição, parece com as coisas do STF, né? Vai mudando os juízes, né? Mas a realidade é que essa foi uma decisão, apesar de ter sido publicado em 2020, o discussion paper, essa foi uma decisão anterior a julho de 2019. Naquele momento, foi um placar apertado, eu acho que foi 8-6, uma que a gente chama de maioria pequena, né? E aí, nesse momento, a gente está considerando o feedback que foi recebido para determinar em que direção que a gente vai. O que é importante, talvez, enfatizar aqui, é que esse projeto, eu já falei isso, ele é resposta ao Post Implementation Review do IFRS 3. Então, na verdade, nós não estamos aqui partindo de uma folha em branco para dizer qual é a melhor maneira de contabilizar, subsequentemente, o goodwill. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. O que a gente está fazendo é analisando se o modelo que foi introduzido em 2004, que é o modelo de impairment only, o Rogério falou no Brasil em 2010, com a implementação do IFRS, mas, na verdade, a norma já desde a Stable Platform, lá em 2004, quando a Europa teve que a União Europeia, porque em 2005 já tinha esse modelo do impairment only, né? Então, o objetivo aqui é avaliar se esse modelo tem um problema suficiente para justificar uma mudança. Eu falo suficiente porque o problema todo mundo conhece, né? Too little, too late, né? Então, normalmente os impairments são reconhecidos, o pessoal reclama que eles são pequenos e acontece de forma muito tardia, né? Mas isso é alguma coisa que é natural mesmo, a gente espera mesmo que o mercado, a demonstração financeira é baseada em informações históricas, enquanto que o mercado trabalha online, né? Tem até alguns sites de notícia que dão notícia no mesmo dia, não espera nem a publicação do jornal no dia seguinte, de tão importante que é e tão dinâmico esse processo das ações, né? E não dá para deixar de tocar no assunto da convergência com o US GAAP. O FASB, ele tinha um projeto semelhante na agenda deles, eles chegaram a decidir provisoriamente na direção de reintroduzir a amortização, mas aí o projeto diminuiu a velocidade e no meio do ano eles decidiram remover o projeto da agenda. Remover não é deixar no estacionamento ali, no parque, né, que eles chamam, para depois voltar com ele, não. Realmente eles removeram do work plan do FASB e o IASB sabe,
e entende que a contabilização de negócios, combinação de negócios, é um tema que é convergente entre os dois GAAPs, né? O US GAAP e o IFRS, isso é fruto de um conjunto, de uma norma que foi de um projeto conjunto entre esses dois boards, né? E que, portanto, manter a convergência é algo que, em tese, a gente tem que ponderar, né? Mas a gente vai ter no finalzinho desse mês, logo depois do nosso WSS lá, que é uma conferência que, inclusive, o Rogério estará presente, a gente vai ter uma reunião conjunta com o FASB, e aí, sem dúvida, um dos temas que a gente vai discutir com eles é sobre a contabilização do goodwill, tentar entender um pouco o motivo dessa mudança radical na posição deles, né? E quais informações que ajudaram eles, talvez, a decidir remover o projeto. Que pode dizer que não remover o projeto pode significar que não identificaram evidências suficientes para justificar a mudança, né? Próximo slide, por favor. Muito bem. O próximo slide é uma enquete. Eu não sei como é que funciona. Haroldo, se você puder me ajudar aí. Vai entrar uma pergunta para vocês. É um aplicativo, Haroldo? Sim, na verdade, vocês vão ver ao lado aí, do lado direito, né? Vocês vão ter a enquete que vai ficar durante 1 minuto para vocês responderem, e depois os comentários o Rogério vai coordenar com o Tadeu. Isso. Quando a gente entrar na parte de perguntas e respostas, acho que é melhor. Isso. Esse é um tema interessante, né? Convergência com US GAAP. Todo mundo tem uma opinião, né? Esse é um tema interessante. Quando der 1 minuto aí de silêncio, se quiser mover o próximo slide, por favor. Aí, obrigado. Então, agora a gente vai para o segundo tema, classificação de passivos não circulantes com covenants. Pode pôr mais um, aí, obrigado. A gente está falando basicamente de alterações propostas à norma IAS 1, que é o CPC 26, né, que trata de apresentação das demonstrações financeiras. Acho que a gente pode dividir esse tema, alguns vão chamar de novela, né, em 3 capítulos, né. A gente teve uma alteração em 2021, a gente veio com uma proposta em 2021, uma alteração em 2020, uma proposta em 2021 que altera o que foi alterado em 2020, e aí, finalmente, o documento que a gente deve publicar no finalzinho do ano, que consolida essas 2 alterações, tanto a de 2020 quanto o que foi proposto em 2021. De novo, a expectativa da gente publicar no finalzinho desse ano o texto final. A discussão começou por conta no slide vocês têm, né, essa última condição que está aí, que requer classificar um ativo no curto prazo, quando não há direito de diferir o pagamento por pelo menos 12 meses. Então, parece uma frase simples, né? Mas a discussão que houve em 2020 mexeu bastante com isso, né? Pode colocar no próximo slide, vai ficar mais fácil para explicar. Aí. Essa alteração de 2020, o que ela chamou a atenção para essa condição? Antes, se você olhar o texto IAS 1, ele falava em direito incondicional de diferir o pagamento por 12 meses. Estava escrito isso, vocês vão perceber que não tem mais essa palavra incondicional, mas estava lá, direito incondicional de diferir o pagamento por 12 meses. E aí nós perguntamos como é que uma empresa pode falar em direito incondicional de diferir o pagamento por 12 meses, se antes de 1 ano, vamos supor, tem que testar um covenant em 31 de março, se antes de 1 ano, ela vai testar um covenant e, se descumprir, a dívida pode ser exigida imediatamente. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho um direito incondicional de diferir por 12 meses, quando, na verdade, eu tenho um teste que vai acontecer daqui a 3 meses e que, se eu falhar nesse teste, a dívida pode ser considerada exigida imediatamente, né? Então, nesse caso, o direito de diferir é condicional ao atendimento do covenant, né? Então, a alteração de 2020, ela foi para te retirar esse termo incondicional, que ele acabava colocando quase todas os empréstimos que tem um teste de covenant no meio do ano para ser classificado no curto prazo. O que é pior, se a gente parar para pensar na demonstração financeira intermediária, mesmo aquele que vai ser testado no final do ano,
em 31 de março, ele é de curto prazo, né? Então, essa palavra, talvez ela não refletisse muito bem o que, na realidade, a gente queria passar para o usuário da demonstração financeira como informação, e acabava pegando todos esses empréstimos, né? E essa alteração de 2020 diz o seguinte, não, vamos tirar o incondicional e dizer que, nesse exemplo que eu dei de 31 de março, em 31 de dezembro, você vai lá e testa. Se você passou o teste, eu sei que o teste é em março, mas faz em 31 de dezembro. Se você passar no teste, tranquilo. Se você não passar no teste, então aí o fato de você não passar em 31 de 12, ele pesa nessa condição, e aí você fica enfraquecido com relação à questão de ter o direito de diferir o pagamento por 12 meses, e essa alteração de 2020 fazia com que você tivesse que classificar para o curto prazo a dívida. Pode passar mais um slide, por favor. Demorou um pouco, não, mas, deixa eu ver, peraí, não, acho que é mais um slide. Aí, perfeito. Demorou um pouco para o mercado ir assimilando as alterações de 2020, e com o passar do tempo começaram a surgir algumas dúvidas, será que é isso mesmo que eles querem dizer? E aí foram colocados 3 situações, 3 casos, né, para o Comitê de Interpretação, o IFRIC, né, vocês estão vendo nos slides aí, 3 casos, com data de vencimento do empréstimo em 31 de dezembro de 2025, nós estamos fazendo a demonstração financeira em 31 de dezembro de 2020, o covenant tem que ser testado a cada final de trimestre, no caso 1, no caso 2, a cada 31 de março, e no caso 3, semestralmente, né, 31 de dezembro e 30 de junho. E os índices necessários aí tem que ser igual ou maior que 1, no caso 1 e 2, e no caso 3, maior ou igual que 1 em 31 do 12 e maior ou igual ou maior que 1,1 em 30 do 6. E qual foi o índice alcançado em 31 de dezembro? No caso 1 foi 0,9, ele descumpriu o covenant. No caso 2 foi 0,9, ele descumpriu o covenant, só que em 31 de dezembro ele não tinha que testar, é só em 31 de março. E no caso 3, ele cumpriu o covenant de 31 de dezembro, mas ele descumpriria o covenant de 30 do 6. Nos dois casos 2 e 3, o que vai acontecer é que em 3 meses ou 6 meses ele vai ter que testar o covenant e ele não está atendendo. Então, por conta disso, no caso 2 e 3 ficou classificado como circulante. E no caso 1, como ele não descumpriu, automaticamente ele tem que ser classificado por curto prazo. Não, mas eu consegui um waiver de 3 meses. E aí a gente sabe que o waiver tem que ser por 12 meses. Então não adianta simplesmente ele empurrar para a próxima data de teste do covenant, tem que ser 12 meses. Então a conclusão do IFRIC foi que nesses 3 casos ficaria como circulante, né? Então o ponto é que o resultado da aplicação dessas alterações que foram feitas em 2020, a conclusão é de que ela não estaria trazendo informações úteis para os usuários das demonstrações financeiras, especialmente no caso 2 e 3, né? Porque, por exemplo, não considerava a sazonalidade dos negócios. Pode ser que em 3 meses ou 6 meses a empresa consiga facilmente atingir o índice. 31 do 12 não é um bom momento para testar. Então, a questão da sazonalidade foi ignorada na alteração de 2020, e também porque pode ser que a empresa esteja num ramp-up, aí o desempenho futuro dela pode naturalmente influenciar, e aí não faz sentido você classificar curto prazo quando, e até está escrito no slide, a administração nos 3 casos entende que vai conseguir, na data do teste, atender a definição, né? Outro ponto que foi levantado com relação à covenant, que a mera classificação do curto para longo prazo não ajuda o investidor. O investidor, na verdade, ele quer mais informação sobre o covenant, até porque a gente já teve bastante essa discussão aí no Brasil, a gente sabe que mesmo quando descumpre o covenant, entra um processo de negociação, então a menos que a empresa, e essa é uma informação relevante, diz o seguinte, eu vou descumprir, mas eu já vou até aproveitar e pagar, porque não é um valor muito grande, e aí ele pode contaminar minhas outras dívidas, eu vou pagar, né? Ou ele já fala que está em negociação, mas como é uma negociação depois de 31 de dezembro,
ela não pode influenciar na classificação, mas a realidade é que essa informação das negociações, como é que isso está acontecendo, é mais importante do que a classificação entre curto e longo prazo. E é isso que a gente escutou, inclusive, de alguns investidores, né? A informação na nota explicativa é mais importante do que necessariamente a classificação no balanço, que é um sinal importante, mas não é a informação mais relevante, né? Então, tudo isso fez com que houvesse essa crítica grande. A alteração foi de 2020, que foi interessante, que removeu a palavra incondicional, isso foi bom, mas, por outro lado, ainda deixou aí uma quantidade grande de empréstimos com essa possibilidade de reclassificação. Próximo slide, por favor. Aí. Pode, aperta mais uma vez. Isso, desculpa aí, eu devia ter tirado mais uma. Aí, pronto, obrigado. A proposta que foi publicada em 2021, o segundo capítulo da novela, ela retificou a proposta de 2020 para dizer que a reclassificação do longo e curto prazo somente seria feita com base em conformidade de covenants requerido na data do balanço ou antes. Então, se você tiver que testar em 31 de março ou 30/6, você não considera, só mesmo que se testa no final do ano e o que se testa antes disso, né? Mas essa proposta exigia que se fosse feita praticamente a mesma coisa da proposta de 2020, só que em vez de classificar do longo para o curto prazo, você apresentaria numa linha separada, né? E o feedback dessa proposta foi de que essa apresentação em separado, de novo, não agrega valor, o foco deveria ser na qualidade da nota explicativa sobre os efeitos dos covenants, né? E depois dessa discussão, o board finalmente aprovou o texto final, que deve ser, como eu falei, publicado no final do ano, que se determina que para esses passivos de longo prazo, que tem um teste de covenant dentro dos próximos 12 meses e que são materiais para circunstâncias, então também não estou falando de peixe pequeno, nós estamos falando de peixe grande, né? As seguintes informações deveriam ser divulgadas, né? Tá aí, o valor contábil do passivo, informações sobre cláusulas restritivas, incluindo natureza, quanto que a entidade tem que cumprir, etc. e tal, e fatos e circunstâncias, se houver, que indica que a entidade pode ter dificuldade em cumprir esses acordos. Por exemplo, se a administração percebe, ela já está num processo de negociação com o banco, então essa é uma informação importante para pôr na nota, ou quando ela faz o teste e ela não está atingindo. Isso não é que você tem que divulgar essa informação. Olha, eu fiz o teste antecipadamente e não atingi. Não, mas é que você fazer o teste antecipadamente e não atingir é uma evidência de que talvez você esteja tendo dificuldades para cumprir aquele covenant. Então, tudo isso são fatores que pode fazer com que a administração entenda que ela precisa fazer, se você for atender o objetivo de divulgação aqui, que é alimentar o investidor com as informações, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Pode passar mais um slide, por favor. E aí a boa notícia é que quando a gente aplica as propostas do IASB, no caso 2 e no caso 3, a dívida ficou classificada como não circulante. No caso 1, não, porque ele descumpriu em 31 de dezembro. E lembra, né, o waiver que ele obteve foi só por 3 meses, tem que ser por 12 meses, né? Então, é uma alteração importante e muito bem-vinda. E a publicação deve acontecer no final do ano e a vigência deve estar prevista para início de 2024. Mais um slide, por favor. A gente chega em mais uma enquete, para ter aquele famoso minuto, silêncio. Tadeu, eu pediria, se a gente puder fazer a leitura da enquete, também a gente vai dar um tempinho a mais disponível para vocês poderem responder, porque a gente está vendo que ela é bastante extensa, né? Então, se você puder contribuir com a gente. Posso sim. Uma empresa tem uma dívida com um covenant para ser testado em 31 de março do ano seguinte, e ela provavelmente vai descumprir. Isso tornaria a dívida devida imediatamente nessa data, né, 31 de março, nós estamos fechando 31 de dezembro, tá? Então, considerando a decisão do board, em 31 de dezembro, a administração deveria, primeiro, classificar a dívida como de longo prazo, mas sem mencionar o fato de que provavelmente não irá cumprir com o covenant em 31 de março, porque, afinal de contas, é em 31 de março, não é em 31 de dezembro, ou classificar a dívida como de longo prazo, mas divulgando informações sobre a possibilidade de que esse teste que vai ser feito em 31 de março vai fazer com que a dívida possa ser exigida no curto prazo, né? Estou interpretando um pouco as perguntas aqui, se você me permite, Rogério. Ou considerando que é provável que ela não atende o covenant em 31 de março, ela deveria classificar em 31 de dezembro a dívida como de curto prazo, porque ela vai ser exigível aí antes de 12 meses, ou a outra opção é
tratar isso como uma escolha de prática contábil, e aí a decisão da empresa, por exemplo, se ela deixar no longo prazo, está de acordo, mas se deixar no curto prazo, é uma escolha de prática contábil dela. Qual que vocês acham aí que vocês seguiriam aí a linha? A gente pode mudar para o próximo, vai ficar disponível para vocês responderem a enquete, acho que o Tadeu, até em benefício do tempo, Tadeu, a gente pode mover para o próximo tópico, por favor. Vamos lá. Obrigado. Pode passar mais um slide. Obrigado. Risco sacado ou Supplier Finance Arrangements, acordos financeiros com fornecedores. Eu falo risco sacado porque a gente tem vários, a gente falou sobre isso aí, né? Tem vários produtos no Brasil, um também que era famoso, o tal do Confirming. No final das contas, o nome Supplier Finance Arrangement que a gente escolheu em inglês foi justamente porque a gente sabe que tem diversos nomes em diversas jurisdições. Então, o que ele tenta fazer, de alguma forma, pegar todos esses acordos que são feitos, que são, na realidade, financiamento de fornecedores, né? Dos valores a pagar a fornecedores. O objetivo está aí, né? Fornecer informações que permitam aos investidores avaliar os efeitos desses acordos na demonstração financeira, e especialmente nos fluxos de caixa, na questão da liquidez, etc. e tal. O Interpretation Committee fez uma publicação de uma Agenda Decision. Quem não teve ainda a oportunidade de acessar, é um documento muito rico, ele dá muitos insights sobre as exigências, tanto do IAS 7 quanto do IFRS 7, à luz desses Supplier Finance Arrangements, né? E agora, a gente, apesar de ter essa Agenda Decision, a conclusão foi de que a gente poderia dar um pouquinho mais de cor dentro do IAS 7 e IFRS 7 sobre o tratamento dessas transações, e aí chamar a atenção para a existência e descrever as características do acordo, porque uma das coisas que os investidores reclamaram é que muitas vezes a empresa tem esse tipo de acordo e você não consegue identificar na demonstração financeira. Então, deixar mais claro que quando tem esse tipo de acordo, precisa identificar, acrescentar requisitos qualitativos e quantitativos da divulgação sobre esse acordo e chamar a atenção para o aspecto de liquidez, que são requisitos do IFRS 7, né? Então, os dois primeiros ali a gente está chamando mais no IAS 7, mas no IFRS 7, para de liquidez, administração de risco, ou seja, ele impacta uma série ou triga, né? Engatilha aí alguns disclosures aí importantes, né? Então, a gente está nesse momento aguardando, nós publicamos, né, um exposure draft, a gente recebeu os comentários, estamos discutindo e vendo que direção que a gente vai tomar nesse sentido. Pode passar mais um slide, por favor. Aí. Classificação e apresentação. A conclusão foi de que, nesse momento, até para andar melhor o projeto, porque a gente não vai tocar na parte de classificação e apresentação, tanto no balanço quanto na demonstração do fluxo de caixa. Porque se a gente fizer isso, o projeto ele fica muito maior. E a proposição, quando foi colocado esse projeto para o board, é de que ele seria o que a gente chama de Narrow Scope Amendment, ou seja, é uma alteração pequena. A gente só vai reforçar o aspecto da divulgação. O objetivo aqui não é ficar tratando, não, põe aqui no balanço, põe numa linha separada, no fluxo de caixa, tira de operacional, passa para financiamento. Se a gente entrasse nessa discussão, o projeto certamente ia levar muito mais tempo, seria um projeto muito maior. Então, o projeto ficou focado nessa parte de divulgação. E aí, as divulgações adicionais propostas, falar um pouco, descrever os termos e condições de cada acordo, para os passivos financeiros que estão sujeitos a esse acordo, o valor contábil e aonde estão apresentados no balanço. Então, você identifica qual é o valor e aonde que está isso, né? Então, ainda que você não faça a reclassificação, você precisa identificar qual é o valor. O valor para qual o fornecedor já recebeu o pagamento do banco. Esse aqui talvez seja um ponto mais complicado, essa informação. Por que isso é importante? Porque para o investidor, quando o fornecedor... A empresa tem dois fornecedores de capital, o fornecedor e o banco. Então, eu tenho duas linhas de crédito, posso tomar dinheiro aqui e posso tomar dinheiro aqui. A partir do momento que o fornecedor, toda vez que ele tem contas a pagar,
ele saca imediatamente, na verdade, ele não está te dando crédito. Quem está te dando crédito é a instituição financeira. Então, para o investidor, é importante ele sacar, importante ele entender quanto que o fornecedor sacou antecipadamente. Honestamente, a discussão que eu tenho tido com o Project Team é se essa informação está sempre disponível para ser divulgada. Mas eu estou explicando aqui porque, para o investidor, essa informação ela é relevante. Outro ponto interessante aqui é o intervalo de data dos vencimentos, né? Então, esses projetos, e aí eu vou aproveitar o gancho aqui do bullet de baixo, né? O intervalo de data de vencimento por contas a pagar a fornecedores que não estão nesse tipo de acordo. Então, o objetivo aqui também é comparar os dois. Ó. Quem está no acordo, o meu prazo varia entre 60 e 90 dias, e quem está fora do acordo, o meu prazo varia, vamos supor, de 30 a 40 dias, por exemplo. E essas informações seriam de forma comparativa, ou seja, como é que está a situação em 31 de dezembro e como é que estava a situação em 31 de dezembro do ano anterior. Então, essa que é basicamente o projeto. É um projeto sobre divulgação desses acordos e não necessariamente trata da classificação e apresentação. Mais um slide, por favor. Então, a gente tem mais uma enquete, né? Então, sobre o escopo do projeto, sobre risco sacado ou Supplier Finance Arrangement, qual a opção que melhor reflete a sua opinião? Primeiro, concordo com o escopo do projeto de focar somente em divulgações nesse momento. O B, o escopo do projeto já deveria, nesse momento, tratar da apresentação das operações como risco sacado no balanço e na demonstração do fluxo de caixa, então a questão da apresentação também. C, não concordo com o projeto nesse momento, entendo que ele deveria ser tratado dentro do contexto do projeto sobre a revisão do IAS 7, um projeto maior, né, demonstração do fluxo de caixa, que a gente aprovou na Agenda Consultation, né? Ou D, nenhum dos anteriores, vai que você tem uma outra ideia de como é que a gente deveria fazer isso. Então, essa que é a pergunta para vocês aí. Muito bem. Então, movendo já para o próximo tópico, IFRS 9, classificação e mensuração. Obrigado. Já estou ficando esperto aí, né? O slide de título não adianta muito, né? Bom, o IASB ele decidiu fazer essa revisão pós-implementação do IFRS 9, Post-Implementation Review, em 3 etapas, tal como fez quando emitiu a norma, né? Começando por classificação e mensuração, para depois a gente tratar de impairment e, finalmente, Hedge Accounting, né? Post-Implementation Review em geral, e aí não é só para o IFRS, né? Ele consiste em 2 fases. A primeira fase envolve uma identificação inicial dos assuntos a serem examinados, baseado em questões que chegam ao Interpretation Committee, ao IFRIC, né? Na interação que a gente tem com os stakeholders desde que a norma foi publicada, especialmente via os grupos consultivos, o ASAF, o Emerging Economies Group, o GPF, que é de preparadores, o CIMEC, que é de investidores. Então, a gente vai recebendo, à medida que a norma vai sendo aplicada, feedback desses grupos, né? E essa primeira fase termina com a publicação, uma vez que a gente compilou as principais questões que chegaram para a gente, termina com a publicação de um documento de solicitação de informações, que é o Request for Information, RFI, e aí sim a gente obtém dos stakeholders um feedback sobre os assuntos que estão ali incluídos, e tem sempre uma pergunta para eventualmente receber input sobre outros temas que não foram eventualmente considerados no documento original. Na segunda fase, aí a gente faz a análise dos comentários que são recebidos e, com base neles, o board decide os próximos passos, que pode ser simplesmente dizer a norma está ok, não precisa fazer nada, ou a gente pode fazer alguma coisa, ou encaminhar algum tema para o Interpretation Committee, ou deixar algum assunto lá numa lista de espera para no próximo Agenda Consultation discutir. Então, tem vários... normalmente a gente publica um documento dando feedback depois que finaliza esse Post-Implementation Review. No caso do Post-Implementation Review do IFRS 9, especificamente sobre classificação e mensuração, a gente já está na segunda fase, aí pode passar mais um slide, por favor. Aí, obrigado. Aí você tem um resumo do feedback, e o resumo, em geral, é positivo. Quase todos os comentários foram no sentido de que o IFRS 9 ele representou uma melhoria importante na contabilização de instrumentos financeiros em relação ao IAS 39,
e que os seus requisitos têm funcionado bem de acordo com o que está pretendido. Nesse slide, a gente mostra que as 9 perguntas que foram cobertas pelo Request for Information, a gente não recebeu nenhum tipo de, não foi levantado problemas significativos, apenas alguns relatos de desafios da aplicação, e especialmente com relação ao tema características de fluxo de caixa contratuais, nós recebemos comentários focados em ativos financeiros com recursos vinculados a aspectos de ESG, e também de instrumento contratualmente vinculados. Eu vou dar um pouco mais de detalhe nos próximos slides, mas nesse momento a gente está focando nesses 2 temas. Tem outras áreas que foram reportadas com alguns desafios de aplicação, instrumento de patrimônio e opção de apresentar ganho e perda no resultado abrangente, modificação no fluxo de caixa contratual, custo amortizado e aplicação do método de juros efetivos. Esses temas ainda estão na pauta, a gente vai discutir posteriormente no board, mas a gente entendeu que esses 2 temas aí relacionados com características de fluxo de caixa contratual é que era mais importante para a gente tratar nesse momento. Próximo slide, por favor. Muito bem. O IFRS 9 ele exige que a empresa tenha que avaliar as características contratuais do fluxo de caixa de um ativo financeiro para determinar se ele vai ser mensurado pelo custo amortizado ou valor justo. Ou, em outras palavras, a empresa avalia se o fluxo de caixa só representa pagamento de principal e de juros, que a gente chama de SPPI. Então, se ele atende essa definição de SPPI, aí tem outros aspectos de business model, etc., mas é uma condição, vamos dizer assim, primária para que eu possa carregar aquele instrumento ao custo amortizado. De outra forma, ele tem que ser a valor justo, né? E a maioria dos comentários sobre os requisitos desse SPPI estão relacionados com esses 2 tópicos aí do slide, né? Empréstimos por cláusula de ESG e instrumentos que são chamados, vinculados contratualmente, os CLIs, né? Do ponto de vista de cláusula ESG, o ponto aqui é como é que a gente avalia se um ativo financeiro atende a esses requisitos de SPPI quando ele tem esse tipo de cláusula. Né? Então, por exemplo, a taxa de juros do empréstimo ela é ajustada se o tomador atingir certas metas de ESG. Por exemplo, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? Que é um padrão aí, né? E como é que isso impactaria a análise dos requisitos do SPPI? E, do ponto de vista de instrumento vinculado contratualmente, os CLIs, as questões estão mais relacionadas com as transações, 2 coisas, né, que estão no escopo dos requisitos, porque tem no IFRS 9 orientação sobre esse tipo de instrumento, e como é que isso interage com outros instrumentos, outros ativos financeiros que têm as características chamadas de non-recourse. Então, ele começa assim parecendo um instrumento normal, mas à medida, dependendo do desempenho da contraparte, ele pode mudar de característica e você não tem o direito por isso chama non-recourse, né, de recorrer. Então, até que ponto que esses non-recourse, esses instrumentos non-recourse, eles têm a mesma e deveriam seguir os mesmos requisitos dos CLIs que a gente tem no IFRS 9, né? E pela análise dos comentários, a nossa conclusão é de que não precisaria desses 2 pontos rever os princípios que a gente tem na norma hoje, especialmente com relação à avaliação do SPPI, olhando para o específico de ESG, se a gente tentar incluir alguma coisa, iria contra o conceito da gente ter norma baseada em princípio, né, criar uma exceção, porque senão amanhã aparece outra coisa, a gente cria outra exceção. Na verdade, a gente entende que o que está no IFRS 9 hoje é suficiente, mas a realidade é que tem havido um crescimento importante desse tipo de produto no mercado, e aí acaba tendo uma possibilidade maior da gente ter diversidade na prática, e por conta disso, a decisão foi por iniciar um projeto de alteração da norma para esclarecer aspectos específicos dos requisitos de SPPI, mas sem alterar os princípios, né? Eu vou no próximo slide, eu dou um pouco mais de detalhe. Pode passar, por favor. Aí. O escopo e objetivo do projeto é justamente endereçar esses 2 tópicos que eu mencionei no slide anterior, mas a gente pode dividir o projeto em 2 partes dentro desse contexto. A primeira é sobre a avaliação geral do SPPI e a segunda, interação dos requisitos do CLI com ativo financeiro com características de non-recourse. A primeira parte, que é sobre a avaliação geral do SPPI,
e pega esses dois tópicos, esclarece o conceito de acordo básico de empréstimo, né, Basic Lending Agreement, e se e como a natureza de um evento contingente é relevante para determinar se os fluxos de caixa são SPPI. Aí o evento relevante, por exemplo, questão do ISD. E, como eu falei, né, o IASB não pretende criar uma isenção específica para esse tema de ESG, no entanto, vai tentar procurar incluir exemplos para ilustrar como que os requisitos de SPPIs esclarecidos, eles podem ser aplicados a instrumentos cujos fluxos de caixa contratuais podem mudar como resultado, por exemplo, de uma meta ESG específica para o tomador, né? Esses são alguns pontinhos importantes. Às vezes umas palavrinhas fazem uma diferença gigante, né? Então não pode ser uma meta de ESG no país, na verdade ela tem que ser específica para o tomador. Então esclarecer esse tipo de coisa na norma. A segunda parte que eu falei, aí é mais focar na interação entre os requisitos da norma, como eu falei, que tem no IFRS 9, para esses contratos que são linkados, né? E como é que isso interage, se esses requisitos que tem na norma são aplicáveis também para esses outros ativos financeiros que têm essas características não recourse, né? Então, aí nessa segunda parte, o objetivo é esclarecer quais seriam esses instrumentos não recourse que poderiam estar no escopo dos requisitos dos CLIs, e aí aplicaria tudo isso, e a partir daí, aí sim, feito esse esclarecimento, começar a esclarecer como que as características dos ativos subjacentes desses instrumentos afetaria a avaliação de SPPI, né? Mais um slide, por favor. Tudo bem. Então, esse tema de IFRS 9, eu sei que ele é um pouquinho mais complexo, ele afeta bastante as instituições financeiras, especialmente a parte de ESG. Para quem tomou, não afeta, porque nós estamos falando o teste do SPPI, ele é para ativo financeiro, então é para quem emite um empréstimo, é o banco que empresta o dinheiro. Então no balanço dos bancos, essas questões estão vindo mais por conta deles, eles têm incluído, outro dia, aliás, eu vi até uma reportagem no jornal falando sobre que o BNDES entende que daqui para frente quase todos os contratos vão ter cláusulas de ESG. Então, como que isso, se ele eventualmente impactar o fluxo de caixa, como é que isso deveria ser considerado à luz desse SPPI aí, né? Então, a enquete é a existência de contratos de empréstimos no ativo de um banco, com cláusulas que podem alterar a taxa de juros contratual, dependendo da performance do tomador em relação a certos fatores ESG, deveria levar o empréstimo a ser avaliado ao valor justo? A resposta é A, sim, pois a cláusula faz com que o empréstimo não atenda a definição de SPPI, ou não, pois esse é um requisito que vem sendo incorporado em uma grande parte dos empréstimos há algum tempo e, portanto, não deveria ser tratado como algo estranho à formação de uma taxa de juros. Seria similar, por exemplo, a risco de crédito. C, depende das circunstâncias e relevância do impacto da cláusula na taxa de juros. E D, ainda não pensei sobre isso. Então, fica à vontade aí para vocês darem a opinião de vocês, lembrando que nós ainda não decidimos, né? A gente decidiu evoluir com o projeto, a gente decidiu que a gente vai esclarecer como que os requisitos de SPPI se aplicam a esse tipo de situação, mas a gente, não necessariamente o que a gente vai escrever vai coincidir com a sua resposta, e é alguma coisa que a gente ainda vai discutir no board. Com você de volta aí, Rogério. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Bastante relevante a apresentação. A gente acredita que todos esses temas acho que foram bem selecionados, né, Tadeu? Porque são temas que, de fato, diferente de alguns que são específicos, ou para uma indústria, ou para algumas, talvez não muita realidade aqui no Brasil, mas, de fato, são temas que grande parte das empresas são ou serão impactadas por eles, né? Como a gente falou no começo da apresentação. A gente pode passar agora, eu pediria, se fosse possível apresentar, a gente comentar um pouquinho, Tadeu, ver o resultado das enquetes, né, que nós não divulgamos, e com base no resultado a gente puder fazer alguma percepção aqui, ou algum comentário a respeito desse resultado. Pediria para o time, se puder, por favor, projetar a primeira enquete sobre combinação de negócios e impairment, se a gente puder
divulgação interna, desculpa, se a gente puder divulgar aqui o resultado. Só pedir um minutinho que a gente acaba aqui tendo as questões de tecnologia naquela história, né? Ao vivo é sempre mais difícil, né, Tadeu? Ao vivo é mais, sempre, é mais emocionante também, É mais né? emocionante, exato, porque não dá para ter corte aqui, né, nem regravar, né? Bom, enquanto o Não, desculpa, eu ia pessoal... falar, se tem alguma pergunta já isso que eu ia falar, a gente pode ir para as perguntas enquanto nós não temos aí o resultado das enquetes, a gente pode voltar no resultado das enquetes. Tadeu, eu vou começar até por ordem aqui e até pediria para quem ainda quiser fazer as perguntas, por favor, podem fazer, acho que a gente consegue, tenta encaixar aqui dentro do tempo, se for possível. Acho que uma das primeiras perguntas aqui sobre combinação de negócios, sobre o projeto de combinação de negócios. A pergunta que a gente recebeu, Tadeu, é se o projeto ele também endereça as combinações de negócios de entidades sob controle comum. Não, essa é fácil de responder. Não, esse é um projeto separado. A parte, né? Sim. Exatamente, certamente. É bom lembrar, não é parte aqui, esse aqui é o Business Combination geral, aquele ágil entre terceiros, né? E o outro projeto também lembrando que não necessariamente ele endereça todas as questões que nós temos aqui no Brasil, ele endereça uma questão mais, uma empresa comprando outra que é controlada sobre controle comum, mas ele não trata aquela questão de incorporação reversa, algumas coisas que a gente tem no nosso ICPC 09, né, que era uma expectativa nossa. A próxima pergunta aqui, Tadeu, é sobre amortização de goodwill, né? A pergunta é possível reintroduzir sobre a amortização de ágio, né? É possível reintrodução para combinações de negócios que envolvem concessões? Eu não entendi direito a pergunta, mas talvez existe uma questão aqui no Brasil, né? Que a gente, em alguns casos, né, se presume que o valor da concessão, todo o valor residual não alocado numa combinação de negócios, ele é referente a como que eu diria, referente ao direito de uso ou direito de concessão, de explorar a concessão pela entidade concessionária, né, que possui a concessão. Mas imagino eu que... Eu acho que eu entendi a pergunta, né? Se a gente for analisar, se a concessão tem um prazo, uma vida útil como é que eu vou dizer que o goodwill tem vida indefinida? Mas aí a próxima pergunta é, mas será que isso é um goodwill? Será que isso não é parte do intangível relacionado à concessão? Direito, né? Isso, então acho que tudo isso tem que ser explorado. Mas você tocou de uma forma leve no fato de que, às vezes, quem tem a concessão é uma empresa que vai remanescer após a concessão e ela acaba tendo a tecnologia. Outras, Isso, e aí pode ser que, nesse caso, o goodwill está atrelado não especificamente a uma concessão, mas ao conhecimento, ao goodwill da entidade que tem a concessão. Aí pode ser que sim, mas... Todo o know-how, né, conhecimento, a tecnologia, como você mencionou, metodologia que ele desenvolveu, que isso até dá uma vantagem competitiva na hora de participar de outros leilões, né, de concessão. Exatamente. Com relação a esse tema, é importante frisar, né, que o IASB, ele busca sempre tratar de forma, né, o tema de forma geral, ele não especifica a indústria, né, o projeto em si, ele é mais abrangente e trabalha com base em princípios, né, Tadeu, não foca especificamente na questão de concessões. Agora, uma outra pergunta também relacionada à combinação de negócios, se você puder nos ajudar aqui a esclarecer um pouco essa discussão sobre amortizar ou não amortizar o goodwill há 20 anos, aí pelo menos desde quase 20 anos que houve essa mudança, um pouco antes no US GAAP, a gente sempre ouve essa discussão na profissão, né? A polarização, um grupo prefere a amortização, é mais prático, objetivo, o outro não. Quais são os principais argumentos, Tadeu, que o IASB tem recebido defendendo ou suportando a não amortização do goodwill e quais são os principais argumentos do contrário? Se é que você puder falar um pouco e se surgiram novos argumentos aí nessa fase do projeto. Muito boa pergunta. Primeiro, muitos dos comentários
que a gente recebeu, eles não trazem muitos pontos novos em relação ao que já foi discutido lá atrás. Então, essa é alguma coisa que a gente enfatizou quando a gente pôs o discussion paper na rua, para dizer, olha, nós estamos interessados em novos argumentos, porque se vier com os mesmos argumentos que a gente discutiu lá em 2004, quando introduziu o modelo de impairment only, não faz diferença, né? A gente precisa de informação nova. O que foi que mudou desde então? A gente até viu em algumas casas dizendo que o que mudou foi que não funcionou. Está tendo muito problema, o pessoal está tendo... E aí é a história do too little e too late, né? Muito pouco e muito tarde. Mas, basicamente, os argumentos de quem defende a amortização do goodwill, de que o goodwill ele é o que a gente chama de wasting asset, né? Então ele tem uma perda de substância, inclusive essa perda de substância às vezes ela é mascarada pela existência ou pelo surgimento de novos goodwills, né? Então você adquire uma empresa, daqui a 10 anos, aquela empresa que você adquiriu já não é a mesma empresa. Então pode ser que o valor dela tem até aumentado, mas não por conta daquela empresa que você comprou, mas por conta do que você adicionou à empresa que você comprou. Então, a gente chama isso de shielding, né? Então, especialmente quando você faz algum tipo de integração dos negócios, você começa a misturar as unidades geradoras de caixa, os ativos, e aí você começa, de repente aquele negócio não ia tão bem, mas como ele juntou com alguém que ia bem, e aí a coisa andou, então você tem essas mascaragens, né? Perfeito, Tadeu. Do valor dele. E por outro lado, quem entende que o goodwill não tem que ser amortizado, é justamente porque ele não perde valor, e quando você faz o teste de impairment, se houver perda de valor, você vai identificar. Então, parece ser um método muito mais racional. Rogério, se você me permite, só eu claro. Não toquei nesse assunto, porque isso vai ser objeto de discussão com o board mais para frente, mas eu sei que, especialmente para algumas pessoas, esse é um tema super legal e importante. Nós ainda estamos e vamos tratar não somente desses dois temas que eu falei, da divulgação e se volta ou não com a amortização, mas também com a questão do impairment. Então, por exemplo, a gente sempre tem essa discussão antiga do pre-tax, post-tax. Então, o objetivo é facilitar isso também. A história do value in use, fair value as cost to sell, algumas coisas que a gente sabe que tem pouco efeito prático, mas como teoricamente está lá, acaba penalizando as empresas, os auditores. Não, porque você não fez isso, mas qual é o ponto, se fez ou não fez, qual é a diferença, é tão relevante assim? Aí é lógico que você vai ter os puristas dizendo, não, é relevante, é por causa disso, é daquilo, mas do ponto de vista prático e operacional, a gente está tentando ver se a gente consegue fazer com que o teste impairment possa ser feito de uma maneira muito mais eficaz, e eu não diria eficaz, mas muito mais eficiente, porque hoje ele tem um custo muito grande para as empresas e provavelmente não tem tanto valor agregado se fosse feito de uma maneira mais simples, não perderia o valor, né? Existe, Tadeu, como parte desse processo de simplificação aqui do teste de impairment, existe a possibilidade de se dispensar vamos dizer assim, o teste quantitativo e quantitativo e migrar para algo qualitativo ou não exigência mais do teste anual? Existe essa possibilidade? Se houver... Estava na lista. Eu acho que ele vai entrar dentro do contexto porque se você reintroduz a amortização, essa discussão ela fica menos importante. Isso. Se você mantém o impairment test only, aí provavelmente vai ganhar mais peso e essa posição, por exemplo, que você citou, talvez tenha que fazer o teste impairment nos primeiros anos, mas depois você possa fazer alguma coisa mais qualitativa. Tem gente que acha que é o contrário, que a perda tende a acontecer nos primeiros anos, enquanto outros defendem que não, eu acabei de comprar, só se acontecer alguma coisa muito importante daquela data que eu comprei até um ano depois para justificar a perda. De outra forma, é evidente que o valor continua lá. Então, tem várias discussões acontecendo, mas sim, está na lista também a questão de fazer algum aspecto, uma mescla entre qualitativo e quantitativo, dependendo dos primeiros anos, nos anos seguintes, ou a cada um intervalo maior de ano, né? Não só anual. Bem como você colocou, né? Preocupa um pouco, né? Se a gente mantém o modelo atual e
e no final do dia a gente não consegue, ou seja, a empresa, né, tem uma, vamos chamar, simplificação que leve, se a gente já tem uma preocupação, né, o too little, too late, se ele não ficar mais agravado com essa simplificação, né, isso que é uma preocupação aí que pode existir, mas acredito que vai ser bem abordado, né. Uma das evidências de impairment é a prestação, né? Vamos lá. Agora, tem mais, agora mudando, passando agora para classificação de passivos não circulantes com covenants, né? Você mencionou, até colocou exemplo, né? A gente costuma ver na prática muitos contratos de covenants financeiros que são relacionados muitos contratos de empréstimos que contêm covenants e cujo covenant ele é muito relacionado a certos targets vamos dizer assim, métricas financeiras, né? Ou seja, EBITDA sobre dívida, dívida sobre EBITDA, dívida patrimônio, cada um tem a sua, né? A pergunta, quando o IASB fala de covenants, você entende que esses covenants também seriam outros covenants não financeiros? Vou dar um exemplo. A companhia tem que atender aí ou manter um nível mínimo de funcionários, por exemplo, quadro de funcionários, como já aconteceu lá com o BNDES. A empresa tem que manter aí, ela não pode ter, né, nenhum, vamos dizer assim, processo ambiental ou relacionado a... pode ser que a gente venha até covenants, né, eventualmente ligados à cláusula ESG. O mercado é bastante dinâmico, né? Além da discussão que nós já tivemos do IFRS 9. Queria ouvir um pouco, quando você poder explorar um pouquinho mais esse tópico, ele não está diretamente ligado ao projeto, mas eu gostaria de aproveitar aqui o público, a sua presença, para a gente ter um pouquinho mais de visão sobre, quando nós falamos de covenant, se ele está limitado a covenants financeiros ou não, qualquer tipo de covenant, de qualquer natureza, que ele possa acelerar a dívida por curto prazo. A resposta em geral, até por uma questão de princípio, Rogério, é qualquer covenant que possa acelerar, né? Porque nós estamos falando de classificação aqui, curto, longo prazo, afeta, né? Se é um descumprimento de alguma coisa administrativa ou se é o descumprimento de um índice financeiro, se aquilo vai fazer com que você tenha que pagar a dívida, o que importa é isso, a questão do risco de liquidez. Então, sim, a resposta é que esses tipos de cláusulas também poderiam ser consideradas. A diferença é que eu acho que dificilmente esse tipo de cláusula, elas existem mais para dar algum tipo de penalidade, mas em geral é difícil ela fazer com que você torne a dívida exigível imediatamente. Mas de novo, na teoria, sim. Se existir, né, que em alguns momentos a gente, pelo menos experiência prática que a gente viu, até em alguns casos houve violação, mas sempre o foco é no financeiro, né? Então acho que é um ponto de alerta aqui para o público, né? De sempre também estar alerta a esses outros cláusulas que exigem o vencimento antecipado, que não necessariamente são ligados a métricas financeiras que estão nas demonstrações financeiras, né? Eu acho que um bom exemplo a gente teve de uma empresa brasileira que teve um atraso na entrega das demonstrações financeiras na SEC e a não entrega da demonstração financeira poderia ser o gatilho de algumas das cláusulas contratuais, né? Então, não é um índice, né? É só a entrega da demonstração financeira, mas como ela teve problemas com atraso, esse poderia ser o caso, né? Acho que sim. Eu já vi algum exemplo também de empresa que tem o seu, vamos chamar, tem acionistas, nenhum deles controla, é um empreendimento controlado em conjunto, que a cláusula dizia que nenhum dos acionistas poderia ter por exemplo, entrar em recuperação judicial. E aí aconteceu com um dos sócios, e aí aquilo também era não necessariamente ligado a uma métrica financeira da empresa, né? Mas o banco quis colocar, até porque esses acionistas provavelmente eram garantidores, né? Mas é bom, sempre importante, acho que chamar atenção, porque é um tema que às vezes passa despercebido, né? Porque se foca muito nos covenants financeiros. Exatamente. E particularmente um comentário que eu tenho sobre esse tema, acho que o projeto ele acertou, né, ele está indo no caminho correto, né, o próprio CPC encaminhou alguns comentários sobre esse tópico, principalmente quando a gente pensa em negócios que são cíclicos, sazonais, né, se você faz às vezes uma medição no meio do ano, se a empresa tem de repente o lucro dela é concentrado num segundo, por exemplo, semestre, e é uma companhia aberta, no primeiro e segundo trimestre não vai estar legal,
e ela, automaticamente ela não vai cumprir, né, a relação, de repente, dívida, ou sei lá, principalmente quando você tem resultado, EBITDA, que são métricas de performance, né? Então, pode ser que esse balanço ele mude até o final do ano. Então, isso poderia levar a penalizar essas empresas e não demonstrar uma realidade, porque essas empresas, no final do dia, elas estariam, vamos dizer, elas cumpririam, né, essas cláusulas contratuais, mas às vezes é um momento porque é cíclico do negócio dela. Então, acho que foi acertada aí a visão. Acho que o Brasil aí, um bom exemplo é o setor de agricultura, né? Agricultura, por exemplo, esse um bom aí exemplo. É bem sazonal. É um bom exemplo. Tá. Com relação aqui, Tadeu, mudando para a questão agora, o tópico, a gente falou um pouquinho... Oi, desculpa. Rogério, desculpa te interromper, só para saber do pessoal se já dá para colocar as enquetes, senão a gente vai perder a oportunidade. Perfeito, perfeito. Primeira, pode colocar a primeira? Sobre combinação de negócios, a gente vamos pela ordem, né? Pode. Vou colocar aqui. Obrigado. Perfeito. Nossa, tem que ter menos de 40 para ler isso aí. Só acho que é importante a gente lembrar da pergunta também, né? Para nos ajudar aqui, né? Bom, a pergunta foi... Na revisão ou elaboração de uma norma IFRS, qual peso a convergência com o US GAAP teria? Exato. Aí vamos lá. Eu acho que tem 48%, né? 48% em qualquer revisão teria ter peso importante. Outra depende do caso, do impacto da norma, no caso da reintrodução ou não da amortização é importante, e somente para aquelas normas consideradas convergentes que deveria ter essa preocupação. Então, na realidade, existe uma chance muito grande de que nos projetos que são convergentes, são justamente as que têm maior impacto se você criar uma diferença, né? Então, ela meio que interage ali com o aspecto do depende do impacto da norma. Não é uma surpresa para nós. A questão de ter 48%, acho que é isso, né? Em qualquer revisão, emissão de norma, a convergência deveria ter um peso importante. Eu diria que tem peso, né? A realidade é que a gente também precisa avaliar as questões técnicas, né? Então, a gente avalia o feedback, porque senão, se é para ter a convergência... tem uma norma só, né? Não, e quem larga primeiro, né? Exato. Se eu quero mudar, eu começo o projeto primeiro, né? O direito de preferência, né? Exatamente. Então, na realidade, é por isso que, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o staff, eles têm contato permanente com o pessoal do FASB, a gente tem o board oficialmente, uma vez por ano, pelo menos uma reunião com o FASB, então já existe, sim, um compromisso de buscar ponderar essa questão da convergência. Ele não até tem a grande maioria do feedback recebido por nós no discussion paper, foi de que a convergência, ela é desejável, mas ela não é imprescindível, né? Eu acho que essa é a melhor resposta para dizer que esse é um dos itens que, sem dúvida, tem que ser fatorados na hora que a gente está avaliando. E, especialmente no caso aqui da amortização do goodwill, sem dúvida, ele é um dos que poderia ter um impacto relevante. Mas é interessante, só para falar do impacto relevante, estou vendo aqui que a gente ainda tem um pouquinho de tempo ali. Temos. Mas que a gente tem impacto relevante, se você pergunta para o investidor, muitos deles dizem o seguinte: você pode fazer o que você quiser com o goodwill, porque eu tiro o goodwill na hora que eu vou avaliar, né? Para mim não faz diferença. Então, não, mas aí que tá. Por outro lado, eles entendem que tem que ter o teste impairment, porque o teste impairment, ele tem as premissas, que aí sim, aquela informação é que dá
ao investidor insights sobre a questão da performance da empresa. Então, quando você tem, por exemplo, um impairment de um goodwill, é uma informação confirmatória de uma posição que provavelmente o mercado já capturou, mas é confirmatória. Então, não é que não tenha importância para o investidor, mas é só para tentar tirar um pouco do peso de que, nossa, se o pessoal que aplica o S-Gap não amortiza e quem aplica IFRS passa a amortizar, isso é uma mudança muito importante, Fernando. Sem dúvida, é importante, não é desejável, mas não é o fim do mundo, porque para o investidor, que talvez seja uma das pessoas mais importantes, o usuário primário da demonstração financeira, eles já têm a maneira deles de trabalhar com essa informação, e a contabilização subsequente do goodwill nem sempre é importante. Muitos bancos centrais, inclusive, fazem write-off do goodwill na análise deles, né? Então, não é o fim do mundo, né? Mas, sem dúvida, eu acho que as respostas que foram dadas, elas refletem bastante a nossa visão. Perfeito. Obrigado, Tadeu. Podemos ir para a segunda enquete, que fala sobre passivos circulantes, né? Não circulantes com covenants. Bom, lembrando que a enquete, a questão era, a empresa tem uma dívida com covenant para ser testada em 31 de março do ano seguinte, que provavelmente ela vai descumprir, ela já tem um indicador que ela vai descumprir. A pergunta é, isso torna a dívida devida imediatamente nessa data, né? Considerando a decisão do board em 31 de dezembro? Aí são as perguntas, vamos ver como foi o resultado da enquete. Eu fiquei surpreso aqui, porque a maioria quer ver o circo pegar fogo, né? Que ele quer que seja classificado, mesmo que o teste de covenant vai acontecer em 31/3, deveria classificar em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro, já como de curto prazo, né? E não foi essa a decisão final do board. Essa era a decisão, essa era a proposta de 2020, exatamente. Isso. E a realidade foi de que essa não considera, a gente acabou de falar sobre isso, aspectos de sazonalidade, não considera o que os próprios investidores têm dito, que a classificação de curto e longo prazo é muito menos importante do que a qualidade da informação na nota explicativa. A gente também tem que considerar, e aí já é uma questão prática, talvez foge um pouco do aspecto teórico, mas que grande parte desses descumprimentos, eles acabam não se materializando em um pagamento antecipado, né? Esse foi um dos argumentos, inclusive, que muitas das cartas que vieram do Brasil sobre o projeto fizeram, incluir esse comentário. Então, ou seja, na realidade, hoje, o que foi decidido pelo board é que a dívida ficaria classificada como de longo prazo e teria que fazer uma divulgação, se for relevante o contrato. Isso é importante, porque o ideal seria que a gente pudesse escrever isso em todas as divulgações, né? Quando for material, a empresa precisa divulgar isso, né? Mas a realidade é quando for material, ela precisaria, inclusive, dizer que existe esse risco, como que afeta a liquidez, o que ela está fazendo, etc. Né? Perfeito. Bom, podemos ir para a próxima enquete, que é a 3, que fala de risco sacado. Lembrando, né, que a pergunta é sobre o escopo do projeto, sobre risco sacado, qual opção melhor reflete sua opinião? Isso, né? Se a gente deveria fazer como fizemos, ou seja, só tratar de aspectos de divulgação. Se a gente deveria tratar também da questão da apresentação no balanço e na demonstração do fluxo de caixa, ou se a gente não deveria tocar esse projeto agora, deixar ele para ser tocado, por exemplo, nesse projeto que a gente tem de revisão do IAS 7, né? E, de novo, a grande maioria acha que já deveria tocar nesse assunto. Mas mas tem uma turma importante aí dizendo que acha que o escopo está adequado. Eu diria o seguinte, eu já estive do lado aí, né? Agora eu estou do lado de cá escrevendo a norma. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem do tipo assim, me fala o que eu tenho que fazer para parar com essa briga aqui de isso e aquilo, né? Mas na realidade,
o importante é que a demonstração financeira, ela apresente informações que são consideradas úteis. Por incrível que pareça, esse projeto, ele pode ficar pronto no início do ano que vem e já beneficiar todo mundo, ou a gente fazer um projeto maior que vai ficar pronto daqui a 10 anos, né? Então, a realidade é que a gente também toma esse tipo de decisão. O grande motivo da gente não ter tratado da questão da apresentação e divulgação é o que isso envolvia do ponto de vista de revisão das normas. A alteração não é tão simples assim, tem vários produtos relacionados, como é que a gente abrange isso, e da maneira com que esse projeto foi desenhado, ele nos permitiu que a gente conseguisse dar uma resposta rápida a um tema relevante. Então, de novo, sem dúvida, o ideal seria tratar da questão da apresentação e apresentação e classificação. Mas o ponto é em quanto tempo a gente teria conseguido concluir esse trabalho, né? Agora, só uma dúvida, se cogitou, Tadeu, se pensou de quebrar em 2 fases esse projeto, uma de curto e outra de médio e longo prazo, que seria que endereçaria essa questão da classificação? O risco é o produto até mudar, até concluir a norma, já tem outros produtos, né? A dinâmica é muito rápida, né? Sempre tem alguém ali pensando em cima de como desenvolver produtos financeiros, né? Na verdade, o projeto que foi aprovado fruto do Agenda Consultation de revisão do IAS 7, ele deve abordar isso, né? Sim. Se a gente entender que esse projeto, só das questões das divulgações, foi suficiente e acalmou o mercado, talvez até no projeto do IAS 7 não tenha necessidade de tocar nesse assunto. De novo, se você lê o Agenda Decision sobre esse assunto, Sim, ele te dá... Ele dá indicadores, orientação sobre o que você deveria fazer. Então, tem algumas empresas que estão alterando a classificação no balanço, tem algumas empresas que estão alterando a classificação no fluxo de caixa. Isso é uma questão de julgamento. É alguma diversidade? Mas para o investidor, o mais importante é isso que nós estamos fazendo, melhorar as divulgações, especialmente quando você tem esse tipo de contrato. Perfeito, Tadeu. Entendido e justificado aqui. Eu estaria na segunda resposta aqui, acompanhando 50%, mas agora, depois da explicação, entendendo o drama, eu volto me junto aos 30% primeiros ali. É a história do passarinho, né? Melhor um na mão do que 2 voando. Exatamente. Bom, agora vamos para a última enquete, que fala do Post Implementation Review do IFRS 9. A enquete, só lembrando a pergunta, ela fala: a existência de contratos de empréstimos no ativo de um banco com cláusulas que podem alterar a taxa de juros contratual, dependendo da performance do tomador em relação a certos fatores ESG, deveria levar o empréstimo a ser avaliado ao valor justo? Aí, por favor, o pessoal puder projetar as respostas e o resultado da enquete, por favor. Rogério, enquanto isso, eu quero retirar minha última declaração do passarinho, que é ecologicamente não correta. O melhor verdade, é todos soltos. É na mão e não na gaiola, né? Isso acho que não é assim, voando, amigo seu. Voando, veio ali para alimentação, para alimentá-lo. Exatamente. Bom. Bem dividido essa, né? Com uma concentração depende das circunstâncias, né? Normalmente as respostas depende, elas são as corretas, né? Sim, porque nunca às vezes a resposta é exata. Você tem fatores a serem considerados, né? Exatamente, né? Mas a realidade é que a minha primeira reação quando eu recebi esse tipo de assunto, essa discussão, foi de que, bom, se a minha taxa de juros vai mudar em relação à questão de se eu estou emitindo mais ou menos gás de efeito estufa, me parece que isso não é juros, né? Então parece ter um derivativo embutido. Mas quando você começa a ir com um pouco mais de detalhe, entender o impacto e como aquilo vai se incorporando à formação de uma taxa de juros, aí por isso que é importante a gente tratar da questão do princípio. Eu acho que sim, é importante, Tadeu, até porque nós temos aqui uma discussão próxima dessa, né, que a gente, não exatamente essa discussão, mas nós vivemos aqui no Brasil com relação ao IFRS 9, que fala da alavancagem de taxa de juros, né, que quando você tem aqui no Brasil é comum e sempre foi historicamente o mercado de dívida e os empréstimos serem contratados sempre usando um indexador aí, o CDI, como um forte parâmetro, né? E que dentro desse parâmetro você ter
percentuais sobre ele, nunca 100%, 110, 105, 103, e aí a gente viu que tinham questões ali a serem consideradas, né, que é o mercado, como ele funciona, porque quando você fala de somente para pagamento de principal e juros, eu posso também interpretar que ainda assim eu estou pagando juros, por mais que esses juros tenham uma variação, ele ainda é pagamento de juros, né, então não seria um outro elemento estranho, né. Isso, na verdade, eu me recordo de ter feito essa discussão e discutir com o pessoal aqui que tem inflação baixa, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas quando você tem em menos de um ano uma taxa de juros saindo de 7 para 14 ou de 14 para 7, fica mais fácil eles entenderem por que é difícil você definir um spread fixo. E aí quando você tem um percentual, ele vai acompanhando essa taxa de juros. Não é perfeito, mas não é alavancado. Mas o mais interessante é que logo em seguida eu recebi um e-mail de um banco oferecendo um produto que era 192% do IPCA. Assim, esse Nossa. Esse é, claro. Então, naturalmente que o mais difícil de tudo isso é você traçar a linha de quando é e quando não é alavancado, né? Mas a gente tem que entender de fato qual que é o contexto, o ambiente do instrumento, né? Bom, Tadeu, nós estamos aqui nos 3 minutos finais aqui, eu acho não, tenho certeza, foi um excelente painel da minha parte, tive aqui, me atualizei bastante com a visão direta, porque só quando a gente às vezes lê os papers, eles são bastante ricos, bastante detalhados, mas sempre tendo comentário de quem está lá, está participando, falando a nossa língua, fica mais claro, entende como faz analogias para o nosso ambiente aqui brasileiro, ajuda bastante, né, no entendimento. Mais uma vez, eu acho que é importante a participação de todos, né, nesse processo de audiência pública, porque a gente costuma geralmente reclamar depois que a norma está emitida, né? Porque eu costumo dizer, não, vamos discutir antes da emissão, vamos discutir, contribuir com a construção da norma, dando os nossos pontos de vista aqui, né? Mais uma vez, Tadeu, obrigado, muito obrigado pela sua participação, espero revê-lo em breve, e no próximo ano que você esteja aqui de volta conosco. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Rogério, agradeço também o Haroldo aí, a todos da organização e a quem está nos escutando aqui. E só para falar um pouco do que você disse da contribuição do Brasil ao IASB, desde a implementação do IFRS no Brasil, o nível de colaboração do Brasil aqui no IASB aumentou muito, né? Então, de fato, a gente acabava não colaborando tanto que a gente não utilizava a norma, né? Mas uma vez que a gente passou a utilizar, e isso é desde lá de 2010, inclusive com a criação do GLASS, que ajudou a toda a América do Sul a ter uma voz ativa aqui no board, fez muita diferença. Então, na realidade, eu agradeço a quantidade de cartas, comentários que a gente tem recebido, participações em Outreach, que para nós é fundamental aqui para melhorar a qualidade das normas que a gente emite ou altera, e também ter refletido nas normas questões que são relacionadas à nossa região, né? Ok, perfeito, Tadeu, muito obrigado e desejo um bom dia a todos. Obrigado a todos aí por acompanhar esse painel. Obrigado. Muito obrigado, Tadeu, Rogério, acho que foi também muito elucidador, realmente os assuntos são complexos, a gente viu até pela enquete, precisamos dar tempo para o pessoal pensar, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um nível de resposta, um número de respostas muito bom, o que deveria e o que a gente espera que se reflita também daqui para frente, tanto nas audiências aqui pelo CPC e agora CBPS, mas também lá no IASB e no ISSB, com essa potência que a gente viu na resposta das enquetes. Acho que foi um bom ensaio aqui, a gente teve quase 70% de resposta do público que está participando, o que é bastante relevante. Então, fica aqui mais uma vez, Tadeu, agradecimento também pelo seu trabalho lá, e nessa interação que é super relevante com a gente, e Rogério, pela condução, foi realmente dentro do horário, com todos os nossos probleminhas técnicos, eu acho que a gente conseguiu atingir o público, e tudo isso vai ficar disponível, inclusive as enquetes, os resultados, depois, quando a gente disponibilizar o vídeo e tudo mais. Obrigado a todos, então, e até mais. Obrigado, até mais.